Tentei ser jogador de futebol e isso mudou minha vida. Quase fui profissional e terminei como um empresário que eu considero de sucesso. Bom, meu nome é Ricardo Júnior e eu vou falar nesse vídeo como o futebol transformou a minha vida e eu fui de um jogador muito ruim a um quase profissional que se tornou um empresário. Família, o futebol, ele é um ramo muito difícil e ele exige muita dedicação do jovem desde pequeno. Hoje tem muitos jogadores que desde pequeno estão na base, né? Começa muito cedo, às vezes sub 6, sub 9, já está treinando, já está se esforçando. E a minha vida foi um pouco diferente. Eu comecei muito tarde no futebol. Sempre fui em escolinhas, participei de alguns projetos, né? Tinha um sonho ali, como de todo jovem, ser jogador de futebol, mas era muito difícil para mim porque eu não tinha uma qualidade tão boa. Com meus amigos eu até jogava bem, mas ali eu não conseguia ter uma mesma performance de um jogador profissional, de um jogador de base, e isso mudou minha vida, né? Por que que mudou minha vida? Porque como eu não tinha o mesmo qualidade, eu tive que superar na força de vontade. Então eu comecei a treinar mais, eu comecei a me dedicar mais, e foi quando tudo mudou. Quando eu tinha ali por volta dos meus 14, 15 anos, eu decidi que eu queria ser jogador de futebol da minha vida e eu ia até o fim para conseguir aquele objetivo. E aí eu comecei a treinar todos os dias, pesquisar conteúdo, melhorar, pesquisar treinos ali para justamente melhorar diariamente, para conseguir performar, fazer uma peneira e entrar em clube. Fui reprovado em várias peneiras, muitas peneiras eu fui reprovado, eu perdi ali, às vezes nem passava para a próxima fase da peneira, já era eliminado de primeira, mas eu fui melhorando, fui evoluindo, fui treinando, fui melhorando. E por que que eu digo que isso mudou minha vida? Eu não consegui ser profissional, eu já tive várias oportunidades de clubes profissionais, mas não da elite, né? O máximo que eu consegui foi ali jogar na Portuguesa, Série A do Campeonato Carioca, que foi justamente o clube que eu segui, né? Depois eu saí, tive uma oportunidade um clube da Série B do Carioca como profissional e recentemente até tive uma oportunidade do Série C, perdão, da terceira divisão de Goiás ser profissional. Mas eu fui mais por prazer e tal, os treinamentos ali, eu busquei sair fora desse ramo de futebol, para mim já deu. Eu preferi seguir na minha carreira de empresário, de ter negócios, de construir, de empreender, né? Que eu acho que vale muito mais a pena. Eu acredito que o futebol ele é uma fonte de conhecimento absurda, porque ele exige do jovem muito pequeno, desde muito cedo, né? Você ter disciplina, você se entregar, você aprender a respeitar, você aprender que você tem muitas obrigações a fazer, que às vezes as coisas você aprende a perder, você aprende a ganhar, você aprende a se deslocar, a conhecer a cidade. Desde pequeno você tem que ir para os treinos, os seus pais trabalham, geralmente não conseguem te levar nos treinos. Você vai fazer o quê? Vai deixar de ir? Você tem que pegar o ônibus, tem que ir. Você vai conhecendo outros jovens, vai conhecendo outras culturas, vai conhecendo outras pessoas. Você vai aprendendo a lidar com todo tipo de pessoa. Sabe que se você ficar reclamando, xingando, vai se afundar. Você sabe que se você às vezes instrui seu companheiro, ajuda ele, faz ele melhorar, você vai evoluir. Sabe que se você errar, vai ser muito cobrado. Se você acertar, vai ser muito elogiado. Então você aprende a lidar com esses momentos de pressão desde cedo. Mas o que mais mudou na minha vida com o futebol foi a respeito da disciplina. Como eu era abaixo das pessoas, eu não tinha a mesma qualidade de um jogador de base, eu tinha que treinar muito para poder chegar naquele nível. E realmente eu consegui. Comecei a treinar muito, desenvolver, comecei a trabalhar para investir em suplementação. E com 17 anos consegui entrar para o meu primeiro clube, que foi a Portuguesa. Sub 20, né? Consegui fazer um teste, passei. Fiquei um tempo lá, demorei um pouco me adaptar, depois me adaptei, me destaquei. Infelizmente passou um tempo, machuquei o meu joelho, eu tive que fazer uma cirurgia, machuquei LCA e menisco. E paralelamente a isso, eu já estava trabalhando com vendas online. Eu já tinha o meu negócio online ali, meu infoproduto, onde eu vendia meus produtos e tal. Tem alguns produtos digitais. E o que eu quero passar para você que está começando, né, a sua jornada empreendedora ou já foi jogador é o seguinte, cara, que às vezes nem tudo na vida parece que vai se tornar como é. Eu achava que eu ia ser jogador de futebol, ser um jogador profissional, ia ter muito sucesso, ia ganhar muito dinheiro com futebol, mas não foi isso. Mas as lições do futebol
eles me ajudaram muito a chegar onde eu cheguei. Hoje eu tenho carro, tenho moto, moro sozinho, é, tenho meus negócios, não dependo dos meus pais. Tenho 22 anos e tenho muito mais coisa para construir. Tenho uma estabilidade legal. Não sou milionário, não estou rico, mas talvez ganhe mais que um jogador de futebol que hoje joga na Portuguesa, ou um jogador de futebol ali que joga na Série A do Carioca. Eu não estou na elite ali, mas a gente tem outros caminhos que a gente consegue caminhar com a experiência que foi o futebol. Óbvio, o mais legal seria ter sido jogador, jogando brasileiro, mas o que não te contam é que você também poderia estar jogando a Série D, a Série C, está ganhando uma renda ali de 5 mil, 2 mil, 3 mil, e não passar disso. Poderia ser uma possibilidade também. Tem que ver, às vezes você quer ser dublê, você quer jogar futebol por futebol ou pelo dinheiro, também tem isso. Eu queria muito pelo futebol, mas como eu vi que eu acreditei que eu não teria tão potencial para superar esses jogadores que já estavam muito na frente, ou que talvez isso ia demorar muito tempo, né? E como já tive lesões, porque quando você trabalha como um empreendedor, como um empresário, em diversas profissões, você não tem um limite da idade. No futebol, infelizmente, você tem um limite da idade. É muito difícil um jogador passar dos 24 anos e estourar. É muito difícil. Hoje eu tenho 22. Teoricamente, eu tenho 2 anos. Mas esses 2 anos, eu teria que fazer 2 anos absurdos e ser visto. E não me machucar. Então, assim, são algo muito, muito diferente, né? Então é isso, família. Foi esse conhecimento que eu queria passar para você, ou que é jogador de futebol, ou que está no caminho aí para ser um jogador de futebol, que é se esforça, trabalha, as lições de futebol vão agregar muito na sua vida. Se você não for jogador de futebol profissional, você pode sim trabalhar ali com outras coisas. As lições que você vai ter com futebol vão te ajudar bastante, beleza? Meu nome é Ricardo Júnior. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, tá? Se inscreva no canal aí que a gente vai tendo conteúdo para o jovem brasileiro estar melhorando de vida todos os dias.